E um dos comentários pediram para eu mostrar como é que a gente faz para colorir várias imagens que foram feitas com câmeras diferentes e elas parecerem ser uma unidade. Aqui eu escolhi 3 imagens que eu baixei do site pexels.com, então você pode baixar, vai estar o link aqui embaixo, é só você entrar lá e baixar as imagens que você quiser. Tá? Eu escolhi essas 3 imagens aqui, é claro que eu não escolhi elas de forma aleatória e nunca escolha suas imagens de forma aleatória. Tá? Se você é um editor e precisa montar um monstro ou precisa montar um institucional, enfim, qualquer tipo de vídeo, usando o banco de imagem, tenta sempre buscar imagens que são parecidas artisticamente, tá? Que tenha uma direção de arte um pouquinho parecida. Não precisa ser perfeito, mas que seja um pouco parecido. Por que eu tô falando isso? Porque eu escolhi essa imagem aqui que tem as cores amarela, uma cor escura aqui que é bem marcada e um azul, tá? São praticamente 2 cores, azul e amarelo, e o resto é branco e preto. Aqui eu tenho o amarelo e o verde e o vermelho. Esse vermelho a gente vai trabalhar depois, a gente vai trocar uma ideia sobre ele depois. Eu tenho essa parte branca também, que eu vou simular como se fosse o sol, né? Esse sol aqui entrando nessa parte aqui. Tá, aqui eu tenho um verde e um amarelo, mais ou menos igual aqui. É claro que esse verde aqui ele tá bem marromeno, depois a gente vai trabalhar ele vai ficar mais parecido com esse verde aqui. Tá, detalhe que essas imagens, todas as imagens do Pexels, eu acho que deve ter uma ou outra que está em log, mas todas elas já estão em Rec 709. Ou seja, eu não preciso fazer a conversão, fazer o Color Space Transformer e nem fazer gerenciamento de cores para poder trabalhar elas. É claro que se você quiser fazer um gerenciamento de cores para trabalhar com elas em ACES, você pode fazer isso, não tem problema. Eu acho desnecessário, principalmente nesse caso aqui, tá? Não que eu ache desnecessário trabalhar em ACES. Trabalhar em ACES é super necessário dependendo da produção que você está fazendo, mas nesse caso, no nosso caso aqui, tá? Não é tão necessário assim. Então, se você quiser fazer, você pode fazer, tá? Se você souber fazer também, você pode fazer, não tem problema. Se quiser que eu fale mais sobre ACES, que eu faça um vídeo sobre ACES, é só deixar aqui nos comentários pedindo que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, tá bom? Então bora lá, eu vou começar fazendo essa imagem aqui, porque ela é a imagem que mais tem cor. E aí eu vou fazer os ajustes nela e depois vou aplicar os ajustes para deixar mais parecido, né? Todos eles parecidos. Lembrando que não vai ficar perfeito, porque aqui tem uma luminosidade, tem uma ambientação, tem uma direção de arte totalmente diferente dessa. Tá? Então o colorista ele não vai salvar 100% o filme de ninguém, entendeu? Ele vai melhorar o filme, mas ele não vai salvar o filme. Se o diretor de arte, o diretor de fotografia e o diretor fez merda, vai continuar, a merda vai continuar, só vai ser uma merda mais colorida ou, enfim, uma merda mais adequada, mas vai continuar uma merda, tá? Então, eu vou começar por aqui. A primeira coisa que eu costumo fazer, deixa eu vir aqui em Waveform, a primeira coisa que eu costumo fazer é trabalhar a luminosidade, tá? Aqui eu vou colocar Lume, aqui eu vou colocar Black, White Balance e saturação. Tá? Essa saturação depois eu posso trocar, eu acho que eu vou trocar depois, mas por enquanto a gente vai começar assim. Isso aqui são as primárias. O que são as primárias? As primárias eu vou usar as ferramentas de primárias, tá? E nas primárias eu vou trabalhar a luminosidade. Então as primárias são isso, assim, tipo a etapa no qual a gente trabalha a luminosidade e tudo que eu faço nas primárias afeta a imagem inteira, tá bom? Ou seja, se eu vou trabalhar aqui, vou dar um exemplo, tá? Eu vou mexer aqui no Gain, que é a parte mais clara da minha imagem. Se eu diminuir o Gain, ele diminui na minha imagem inteira. Tá? É muito diferente quando eu trabalho no log. Se eu diminuir aqui, ele só vai diminuir um pedaço da imagem, ele não vai diminuir a imagem inteira. Tá? O highlight, né, só vai diminuir um pedaço. Então as primárias é isso. Tudo que eu modificar nas primárias vai modificar a imagem inteira. Nas secundárias eu vou modificar apenas os pedaços que eu quero. Então aqui, eu não tenho nenhuma luz vindo diretamente na lente da câmera, então eu não preciso colocar a minha essa parte aqui, né, do sinal do espectro, eu não preciso colocar aqui em cima. Muita gente costuma fazer isso, jogar aqui para cima, deixando extremamente contrastado e etc. Não é interessante. Se você está fazendo a correção de cor, né, correção de luminosidade assim, desculpa, você está fazendo isso errado, não funciona desse jeito. Se não está vindo nenhuma luz para a lente, você não precisa jogar lá em cima. Por quê? Acima do 896 já é luz especular, ou seja, luzes que estão indo diretamente para a lente, entendeu? Elas estão chegando na câmera sem bater em nada. Luzes rebatidas, que são da pele, por exemplo, né? A luminosidade da pele fica abaixo disso daqui. É claro que aqui tem várias zonas, né? Que seria a parte que é mais branca, né? Que seria os highlights. Então, do 896 até o 768 seriam os highlights.
que são bem diferentes desse highlight aqui, tá? A gente já vai falar um pouco sobre isso. Mas daqui para baixo, até aqui mais ou menos, bora colocar até aqui, que seriam os highlights. Daqui a aqui seriam os midtones, daqui para baixo são as partes mais escuras, que são os darks, os shadows e etc. Então aqui, a pele, ela vai precisar estar no midtone. Olha como a pele está alta. Então eu vou diminuir, posso diminuir aqui, ó. Ficou muito baixo? Ficou muito baixo, eu sei. Eu vou subir aqui o gama, tá? Vou descer um pouquinho aqui. Vou deixar mais ou menos aqui. Por quê? Essa parte aqui é um highlight da pele, tá? Então eu tenho que focar aqui, ó. E aqui sim, tem que estar no 512, etc. Tá bom? Então beleza. Essa aqui foi a luminosidade. Não precisa se preocupar por enquanto. Ah, tá meio chapado. Não, beleza. Não precisa se preocupar. A gente vai vir aqui no Black e vai clicar em Pick Black Point e vai escolher aqui, ó, qual é a parte mais escura da imagem. Como é que eu consigo identificar isso? Através, deixa eu apertar ESC, através da minha waveform. A minha waveform está dessa forma porque eu sempre modifico ela, eu sempre deixo ela para mostrar apenas a luminosidade. Como é que faz isso, né? É só clicar aqui em Y, ele já vai mostrar só a luminosidade, e eu clico aqui em Extend, porque esse Extend aqui ele me mostra alguns detalhezinhos que eu não consigo ver da luz, tá? Então, sem e com, tá bom? De resto, não preciso mexer em absolutamente nada. Se você quiser manter o Colorize, beleza, provavelmente você não vai ter problema nenhum. É que eu não gosto de olhar dessa forma. Tá? Quando eu preciso olhar para as cores, eu venho aqui em Parade e eu vejo cada canal. Tá? Então aqui eu vou escolher a parte mais escura da imagem. Essa parte aqui ela tá clara, então quando eu coloco... Ah, detalhe, desculpa. 3 pontinhos, caso o seu não esteja aparecendo, né? 3 pontinhos, Display Qualifier Focus. Toda vez que você tiver com essa ferramenta Qualifier, colocar o mouse em qualquer parte da imagem, você vai ver aqui onde, dentro desse espectro de luz, essa imagem, esse pedaço está sendo representado. Tá? Então aqui, ó, eu sei que ele está bem alto, porque é o meu especular, desculpa, é o meu highlight da pele, né? Um highlight só da pele, né? Um brilho da pele. E aqui, que seria o tom médio, ele está realmente no tom médio, que é no 512. Ó, quando eu começo a mexer aqui, ele mexe aqui nesse pontinho. Então ele vai estar abaixo do 512. A pele normalmente fica entre o 512 e o 384. Tá? Eu vou clicar aqui no Lift, vou baixar um pouco. Opa, deixa eu ver em qual node que eu tô. Ah, não, tô nos Blacks. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui nesse Pick Black Point e vou escolher a parte mais escura. Quando eu coloco o mouse aqui, ele me mostra que está nessa parte. E essa parte não é mais escura. É essa daqui para aparenta ser a mais escura. Então deixa eu ver aqui, ó. Se é aqui, se é nessa borda. Será que é esse ponto aqui? Parece, né? Não sei. Opa, desceu mais. Eu vou clicar aqui, e aí depois a gente vê. Cliquei aqui, olha como já ficou mais funda, né, as imagens. É claro que ele afundou demais, então tem umas partes aqui que eu perdi informação. Vou clicar aqui no Lift, nessa parte, nesse slider aqui, e vou subir um pouquinho só para ganhar mais informação. Beleza. Agora eu vou vir aqui no branco e vou usar essa parte aqui para bater o branco, porque eu não tenho nenhuma referência de branco, né? Vou vir aqui, cliquei aqui, deixa eu ver, ó, aqui estava meio esverdeado, ele tirou esse esverdeado. Beleza, mudou pouca coisa, mas mudou, tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou colocar aqui Skin, que é a pele, opa, e eu vou trabalhar a pele dessa personagem aqui. Eu vou criar um outro, Alt e P, eu crio um outro node, tá? Ah, caso você não saiba como criar node, eu fiz um outro vídeo mostrando, fazendo uma introdução ao Color Grade, eu vou deixar até o card aqui em cima, eu fiz um outro vídeo mostrando aqui no canal. Então depois você cola lá, enfim, se você tiver com muita dificuldade nessa aula, você pode assistir aquela aula primeiro, tá? E depois voltar para cá, tá bom? Mas para você criar node é só apertar Alt S, ele vai criar um node para frente, Shift S ele vai criar um node para trás, e Alt P ele vai criar um node paralelo, ou seja, eu posso fazer duas modificações ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo que eu falo assim, elas vão estar atuando ao mesmo tempo, tá? Então esse aqui, eu vou colocar o nome de gorro. Por que eu vou colocar? Porque eu não sei como é que é gorro em inglês, não lembro. Eu acho que por enquanto só, tá? Vou apertar o Z para centralizar minha imagem aqui. Vou selecionar, vou usar essa ferramenta aqui, Qualifier, junto com a Qualifier, tá? E vou selecionar a pele. Selecionei a pele, Shift H, só para eu ver tipo, como é que tá a minha máscara. Eu tô criando uma máscara aqui, tá? Aqui eu tenho o branco, ou seja, para tirar esse branco aqui eu tenho que tirar a parte desaturada. Vou clicar aqui e vou abaixar, ó, já consegui tirar. E eu vou aumentar um pouco aqui o espectro visível, aumentando também aqui um pouquinho. Posso pegar um pouco do cabelo, não tem problema. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu jogar esse LOL mais para cá, para pegar uma parte aqui que estava saindo, né, que é a parte mais branca. Eu vou clicar aqui em Denoiser, para ele melhorar um pouco esse aspecto aqui, não ficar tão craquelado.
Esse pré-filter ele vai melhorar um pouquinho mais a minha máscara e o pós-filter também vai melhorar um pouco a minha máscara. Tá? Criei a máscara do rosto, agora eu posso mexer aqui na coloração. Eu vou clicar aqui, botar Vector Scope, tá? Shift H, agora eu consigo ver que pô, a minha pele, né? A pele da personagem está bem aqui. Eu posso dar uma modificada nessa pele, deixando ela um pouquinho mais magenta, usando o Hue, clicando e jogando para o lado direito. Você pode ver que ele está girando para lá, né? Dá 2 cliques para voltar. Ou eu posso usar o Offset também. Eu vou clicando e jogando para cá. Normalmente eu uso o Offset, porque ó, eu quero colocar mais magenta. Mas eu não posso colocar muito, porque tem essa parte aqui, né? Que ela tá nesse pedaço, a parte do cabelo. E o cabelo tem que ser mais dourado mesmo. Mas aí, ó, deu uma melhoradinha. Deixa eu voltar um pouco para cá. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? O rosto está feito. Eu vou aumentar um pouco dos detalhes, ó. Vou aumentar aqui o detail. Pouca coisa. Ó, como estava antes esverdeado, ó, como está agora, né? Tá bem legal. Agora eu vou trabalhar o gorro. Por quê? Porque se você observar aqui, ó, detalhe, o Vector Scope ele vai te mostrar quanto de saturação tem na sua imagem. E olha como esse gorro, que é o vermelho, tá bastante aqui comparado ao resto. Então não é interessante pra gente. Aqui eu tenho esse amarelo também, que ele tá bem gritando, depois a gente pode trabalhar ele também. Tá, então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, vou selecionar o gorro, Shift H, vou selecionar mais aqui, aumentar o denoiser, pá, aqui, mesma coisa do outro. Agora eu vou tirar essa saturação. Deixa eu aumentar aqui só para a gente conseguir ver melhor. Eu vou tirar essa saturação até ficar parecido. Olha lá, ficou parecido com esse aqui. Vou fazer a mesma coisa com o amarelo. Alt P e colocar aqui jaqueta. Jaqueta. Vou selecionar essa jaqueta. Aqui assim, acho que tá legal. Denoiser. E vou voltar e vou diminuir a saturação dessa jaqueta até ficar a mais ou menos aqui. Pronto, já tem uma imagem um pouquinho melhor, já está um pouco mais equilibrada, tá vendo? Agora sim eu consigo ir trabalhando outras coisas, né? Eu vou aumentar a saturação da pele, porque o rosto aqui é o que tem que estar em destaque. Posso até aumentar um pouco aqui a saturação da jaqueta, que eu acho que não vai ser um problema, por mais que passe aqui não vai ser um problema. Então eu vou aumentar aqui, deixa eu ver, vamos ver, acho que tá legal, 60, vou colocar 65 só para ver. Acho que foi. Acho que não vai ser um problema. Qualquer coisa a gente arruma isso aqui, tá? Agora eu vou fazer uma outra secundária. Aqui, ó, primárias, tá? Isso aqui, no vídeo que eu comentei, que eu fiz o primeiro vídeo de introdução a color grading, eu falo sobre workflow de color grading, tá? Então, aqui eu tenho as primárias, aqui eu tenho as secundárias, tá? Eu vou fazer... Aqui eu tenho umas secundárias concatenadas, que seriam as paralelas, e aqui eu vou fazer outra secundária, tá? Porque eu preciso dar a impressão que tá entrando um sol aqui, né? Então, para isso eu vou vir aqui para criar essa máscara aqui, ó, tá vendo? Window, tá? E esse gradiente aqui. O Window sempre mascara essas máscaras que você pode desenhar, tá? Shift e H, vou jogar isso aqui para cá, colocar aqui assim, tá? Pode pegar um pouco do rosto, até porque ela tá muito próxima dessa parte aqui. Vou vir aqui no Qualifier e vou começar a tirar essa parte de luminosidade. Por quê? Porque o sol ele vai afetar, ó, vou tirando, ele vai afetar só as partes mais claras. Eu quero que ele afete as partes mais claras. Tirei. Agora eu vou clicar aqui em Soft para deixar ele uma transição mais tranquila. Tá? Aqui, acho que tá legal. Agora eu vou clicar aqui em Offset e vou jogando pro dourado. E olha o que vai acontecer. Comecei a ter uma entrada de luz aqui. Tá? É parecida com essa? Claro que não, mas vai ficar. Tá, então, deixa eu jogar um pouco mais para cá. E ó, a partir do momento que eu vou fazendo isso, vai modificando antes, depois vai modificando também a minha saturação. Tá aumentando a saturação aqui. Aqui tinha um branco, né? Agora tá com um amarelo. É importante a gente fazer esse processo aqui de primária, secundária, etc. Porque aqui eu deixo a minha imagem toda neutra, tá? E aqui eu vou fazendo as modificações que eu preciso para que na hora de fazer o color grading fique tudo perfeitinho, assim, eu não precise estar modificando dentro do color grading. Eu faço as modificações que eu preciso aqui. A pele precisava de uma saturação, aqui precisava de desaturar e a jaqueta precisava de saturar também. Essa parte aqui eu preciso fingir que está tendo uma luz. E por que eu finjo que está tendo uma luz aqui no Color Correction e não no Color Grading? Porque a ideia é o seguinte, imagina que o diretor de fotografia imaginou essa situação e falou, olha, eu quero jogar uma luz aqui que pareça um sol entrando.
Tá. Como não foi o caso, eu tenho que fingir que o diretor pensou nisso. E depois eu vou aplicar o meu color grade em cima dessa modificação para que fique mais fidedigno, tá? E também dê menos trabalho, porque senão eu vou ter que fazer isso também no color grade e não faz o menor sentido para mim. Então deixa eu colocar aqui. Opa, botão direito, colocar sun. Tá. Fiz a minha correção de cor, eu acho que tá legal, tá bom? Deixa eu criar aqui um paralelo. Criar um node paralelo que eu vou chamar de BG. Por quê? Porque eu quero trabalhar um pouco esse fundo aqui, tá? Antes de eu finalizar ele. Então esse BG eu vou clicar aqui. Voltar para cá. Vou clicar aqui. Vou tirar um pouco aqui da luminosidade, da sombra, para tirar um pouco daqui também. Do que está desaturado. Não vou tirar muito, mas eu vou diminuir isso aqui, ó. Aí foi. Aqui, denoise, mesma coisa aqui embaixo também. Lindo. Agora eu vou aumentar a saturação. Pouca coisa, não vou aumentar muito não. E vou diminuir aqui no offset, vou diminuir a luminosidade. A gente já vai entender um pouquinho porque eu estou fazendo isso aqui, tá? Como eu falei, entre um take e outro, na publicidade esse take não pode pular, tá? Até porque só vai ter provavelmente um take desse, depois vai ter outro, depois vai ter outro, e eles precisam parecer que tem uma unidade, tá bom? Então, fiz isso daqui, acho que por enquanto tá interessante, depois a gente pode até voltar e modificar alguma coisa aqui, tá bom? Agora eu vou vir aqui nessa cena, lembra que eu escureci essa parte? Por quê? Porque aqui também tá mais escuro. E eu vou começar a trabalhar a mesma coisa de antes. Só que eu vou fazer o seguinte, vou clicar com o botão, estou selecionada a minha cena aqui, vou clicar com o botão direito nessa outra cena, desculpa, com o botão do meio. Tá, quando eu faço isso, ele copia todo o color que está aqui para cá. E até aí, beleza, eu até ganhei aqui, ó, um solzinho, tá vendo? Ganhei um solzinho que tá interessante. Eu vou só modificar esse solzinho aqui, para jogar isso aqui mais para cá, ó, para ficar mais legal ainda, entendeu? Aqui assim. Só que eu preciso fazer outras modificações nessa cena, então não dá para eu usar tudo. Então, ó, essa parte aqui, por exemplo, pô, vai pular fora. Vou clicar aqui e jogar isso aqui para cá. E esse aqui, deixa eu ver, deixa eu jogar esse aqui também, só para eu ver. Não, será que tá parecido? Não, não tá parecido não. Mas eu vou usar esse aqui, eu vou usar essa parte que eu vou até chamar de metal, tá? Então eu vou usar essa parte aqui, por enquanto. Deixa eu ver aqui, vou jogar aqui, Shift ou Alt e S, depois eu vou jogar isso aqui para cá, e aqui eu vou trabalhar a pele. Mas por enquanto, vamos deixar dessa forma. A luminosidade tá certo aqui, né? Só vou fazer uma leve modificação para que essa parte aqui de cima, ela se aproxime mais daqui. Por quê? Porque é uma luz que está vindo aqui, está entrando aqui. Claro que não é uma luz direta, né? Mas eu posso deixar ela mais um pouquinho aqui acima, só para dar um contrastezinho legal. Para isso eu vou usar a ferramenta de HDR. Então criei um node novo, vou chamar de HDR. Aqui eu vou vir nessa aba aqui, que é a HDR Grade, e vou clicar nesse botão aqui, ó. Esse botão vai me mostrar esse histogram. Tá? E aqui eu tenho, né, alguns... opa, deu um pulo ali, né? E aqui é como se eu pudesse, essas ferramentas aqui, é como se eu mexesse no que é, por exemplo, o black, né? Então aqui eu consigo, ó, conforme eu vou mexendo aqui, ele vai mexendo aqui, tá vendo? Eu consigo dizer, vou clicar aqui para você ver, ó. Então os blacks é essa parte aqui. Eu posso mexer, eu posso aumentar, ó, e agora, olha onde é que tá os blacks. Deixa eu apertar aqui. Shift H, ó. Eu posso ir dizendo para o computador, ó, os blacks na verdade começam aqui. Então, por exemplo, o specular, eu vou dizer que ele começa aqui. E aqui no specular eu posso, ó, tá vendo? Que é essa parte aqui. Então eu posso aumentar um pouquinho? Não, vou deixar só ali mesmo, né? E o highlight eu posso deixar ele mais para cá, tá vendo? E eu vou mexendo assim, ó. Ó, isso aqui eu vou, opa, não é problema. Beleza, deixei dessa forma. Agora vou Shift H de novo, né, para voltar. Deixa eu só fechar isso aqui, só pra gente ter uma ideia melhor, tá? Vou desligar eles, apertando Ctrl D. Então aqui no Specular eu vou subir, quando eu subir ele só vai subir um pedaço da imagem, tá vendo? Isso é importante, então eu vou subir até aqui. Os highlights eu posso até, opa, mexer um pouquinho, mas acho que não vai ser necessário não. Tranquilo, foi, era isso que eu queria mexer, olha lá. Ficou mais claro, ficou mais interessante também, porque realmente dá a impressão que aqui estava meio apagado, né, e aqui realmente está dando uma impressão de que a luz está entrando ali, meio que forte também. Então agora eu vou vir aqui nos blacks e vou fazer o ajuste, porque como eu falei, essa imagem é totalmente diferente da imagem anterior. Então aqui em cima, pá,
olha como modificou. Vou subir um pouquinho para não ficar tão enterrado. E aqui, White Balance, eu vou usar essa parede aqui. Beleza, modificou bastante. Agora eu vou vir aqui no Skin, né? Vou clicar aqui, ou desculpa, vou vir aqui no Qualifier, vou selecionar, aqui no meu Node Skin, e vou selecionar a pele. Tá pegando umas partes ali em cima, não vai atrapalhar tanto. Eu posso até diminuir aqui, ó, tirando um pouco do que tem baixa luz. E beleza. Aqui como denoiser já vai funcionar. Voltar. E agora eu vou abrir o Vector Scope. Apertar Shift H e vou clicar aqui, ó. E show 2 vezes zoom. Enfim, ele vai aumentar aqui. E eu tô vendo que, pô, tá bem amarelado isso aqui. Não tá tão interessante, não. Eu posso até criar uma máscara aqui, ó, em círculo, para deixar mais preciso aqui, né, porque se eu, ó, tá vendo que tem outros pedaços aqui que eles vão ser modificados também, mas enfim, eles são muito pequenos, não vai ser imperceptível, tá? Então aqui, ó, eu quero que fique só a pele. E eu tô vendo que, pô, ele tá bem pro amarelo. O que que eu vou fazer? Clicar aqui em Offset, subir aqui em Magenta, até ele encostar. Encostou, beleza, foi. Vou clicar aqui para desligar, Shift Shift H, ele vai voltar para cá. Ó, antes e depois. Antes e depois. Olha como agora tá com mais com cor de pele, tá? Tranquilo, fiz a pele. Agora sim, eu vou vir pro skin, ou pro sun e pra parte do metal. E ó, ele até tá lembrando um pouco, só que é claro que a gente vai mexer em 2 coisas aqui, tá? A primeira delas é a luminosidade. Para isso, o que que eu vou fazer? Eu vou clicar, eu vou colocar aqui global ajuste. Você pode colocar o nome que você quiser, pode colocar luminosidade 2, enfim, isso não é tão relevante o nome, é muito mais para você e a sua equipe identificar o Node do que uma regra, não tem uma regra, tá? Eu vou vir aqui e clicar com o botão direito do mouse e depois vou clicar aqui em Wipe Timeline e ele vai me mostrar o take anterior aqui do lado e eu posso comparar um com o outro, tá? O verde, ele tá próximo? Tá bem próximo, ó, tá vendo? Tá legal, o verde tá bem maneiro. Só que a luminosidade não tá tão legal. E a gente não vai fazer ajustar essa luminosidade entre esses dois aqui diretamente. É claro que eu vou usar esse daqui para ajustar a luminosidade desse. Só que eu preciso, antes de mais nada, eu já estava até esquecendo, né? Fazer o ajuste desse daqui. Porque esse daqui tem uma luminosidade muito grande e esse aqui precisa seguir essa luminosidade aqui. Para isso eu vou começar fazendo aqui o ajuste de luminosidade, vou baixar, não tem problema se eu baixar, vou baixar até aqui, ó, tá? Ficou esquisito, não tem problema, não precisa se assustar. Aqui vai ser minha luminosidade, tá? Aqui vai ser o meu HDR. O HDR pode ser antes também, tá? Eu gosto de colocar ele depois, nesse caso especificamente. Às vezes a gente precisa colocar ele antes. Num outro vídeo eu mostro o que acontece se colocar ele antes e depois, enfim. E aqui vai ser o meu Black. E aqui meu White Balance. Tranquilo. O que eu vou fazer agora? HDR, mesma coisa de antes. Aqui, clicar aqui para ele dar aquela ajustada. Eu nem vou mexer nesse especular aqui não. Já vou direto aqui pro highlight, tá? Vou clicar aqui na exposição e vou subir porque eu quero subir só esse pedaço. Ele vai virar esse vulcãozinho mesmo, é normal, tá? Mas eu quero fazer o quê? Eu vou vir aqui no light e vou diminuir aqui, shadow também vou diminuir um pouco, e vou diminuir o light até que esse início comece aqui. E agora sim, o highlight eu vou subir o máximo que eu posso. Foi antes, depois. Olha como eu ganhei detalhe aqui na nuvem. Olha esses detalhes. Olha como essa técnica, usando o HDR, faz com que a gente ganhe detalhe em muitas coisas, ó. Até aqui também ganhei um monte de detalhe. Isso ficou muito legal, tá? Então bora lá. Vamos fazer o ajuste de black. Clicando aqui. Mudou quase nada, mas beleza, a gente fez o ajuste. Não é o problema. White Balance. Bora clicar aqui na nuvem. Também não mudou quase nada. Mas tudo bem, vamos lá. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o céu, tá? Por quê? Porque esse céu tá meio apagado e eu quero deixar ele mais interessante pra gente. É claro que esse céu vai criar um azul que não vai bater muito com as cores dos outros, mas não é um problema tão grande, até porque a gente sabe que o céu é azul e não necessariamente, sei lá, a luz que tá vindo de fora vai trazer algum elemento azul, sabe? Pra cena posterior. Então não é um problema diretamente. Seria um problema se fosse daqui para cá, tivesse cores totalmente diferentes, aí isso ia dar uma certa dor de cabeça, mas não é o caso. Tá bom? Então, bora lá. Qualifier aqui, cliquei com esse botão, ou cliquei aqui em cima, tá? No botão esquerdo do mouse, Shift H, e aí eu consigo ver
Eu vou clicando, arrastando até chegar mais ou menos aqui, tá? Consigo ver exatamente o tamanho da minha máscara. Vou aumentar aqui o denoiser. Não vou mexer muito nessa máscara aqui, porque ela pode me atrapalhar. Ah, não, não vai me atrapalhar não. Ah, né? Vou mexer aqui mesmo. Aqui, vou aumentar aqui, beleza. Shift H de novo. Vou aumentar a saturação, tá? Eu poderia jogar esse azul para cá e deixar, olha como ia ficar esse azul, um azul até bonito, tá? E aí eu posso vir aqui nessa peninha, tá vendo? Feather Add, e clicando, Shift H, e ele vai adicionando um pouco, tá vendo? E aí não vai ficando tão azul, tão repartido azul e amarelo, né? Vai mesclando, fica bem interessante. Olha lá, tá, ficou melhor, óbvio. Mas o que eu quero fazer? Eu quero deixar isso aqui meio esverdeado. Eu posso, se você observar vários colors de filme, de clipes musicais, de propaganda, o céu não é necessariamente azul. Isso você pode entrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo também de um site de referência chamado Film Grab, tá? Entra lá e começa a olhar as referências. Em algum momento você vai ver um céu mais ou menos assim, ó. Tá vendo? Lembra o azul, mas também lembra o verde. E eu vou deixar assim para não dar um baque tão grande entre uma cena e outra, tá vendo? Não dá um baque tão grande. Então beleza, meu céu pode ficar assim, não tem problema. Eu vou aumentar um pouco do detail aqui, ó, só para marcar melhor essas nuvens, tá? Foi tranquilo, é isso. Essa parte aqui a gente já fez o matching, tá? Eu só vou agora fazer o matching de luminosidade, tá? Ah, detalhe, né? Na hora de fazer o color grade, esse sol ele não vai ficar branco, ele vai ganhar uma coloração um pouco diferente, a gente já vai chegar no color grading, tá? Mas antes eu quero terminar de fazer o matching, que é dessa imagem e dessa imagem aqui. Então bora lá, eu vou fazer aqui, vou colocar o nome de light, tá? E aqui, ó, tá vendo que eu tenho um sun aqui? Tem um sun. Eu vou, não, melhor, eu vou tirar. E aqui no sun, eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar com o botão direito, vou vir aqui em wipe, deixa eu voltar para cá, aqui assim, e eu vou aumentar a luminosidade, só que eu não vou aumentar a luminosidade no gain, nem no highlight, enfim, eu vou aumentar a luminosidade aqui no gama, tá? E eu posso subir, ó, até chegar mais ou menos aqui assim, ó, que acho que aqui assim tá legal, tá? Mais ou menos aqui tá legal, vamos lá. Ctrl W, Ctrl W, para voltar. Ó, antes, depois, ó lá, já tá dando um pouco a impressão que realmente é esse sol aí. Vamos só aumentar aqui um pouquinho o amarelo. Ó, antes e depois, antes e depois, antes e depois. Acho que funcionou, mas enfim, qualquer coisa a gente pode ajustar depois. Tá, deixa eu só diminuir um pouco aqui. Again. Não, eu subir e diminuir um pouco esse. Tá. Agora eu vou vir aqui, botão direito nesse, Wipe Timeline Clip, e vou fazer o ajuste de luminosidade, que não está tão distante não, né? A luminosidade daqui não está tão distante, mas eu vou chegar aqui e vou... Não está mesmo, está chegando bem aqui, está tranquilo. Está até passando, na verdade. Isso, tá bem tranquilo. Vou só diminuir um pouquinho aqui, beleza? Acho que foi. Não vou precisar desse, acabei colocando, mas eu acho que eu não vou precisar desse agora. Bora passar pro color grading, tá? Vou colocar aqui 3 nodes. A gente vai fazer um color grading super simples, não vou ficar usando 200 plugins, a gente não vai mexer muita coisa não, tá? Vai ser um color grading simples aqui. Então, aqui vai ser o meu color. Aqui eu vou fazer o ajuste desse color. E aqui vai ser o meu glow, tá? Vou colocar um efeitinho de glow, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos lá. Deixa eu ver aqui, vamos... olha que interessante. A luminosidade está chegando até aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir um pouco para não ficar aqui pegando muito o rosto dela, pegar só um pouquinho aqui, uma silhueta. Tá vendo? Agora sim, agora parece mais interessante. É claro que eu preciso também subir um pouco esse daqui. Então aqui eu vou fazer o contrário, eu vou diminuir, vou soltar aqui e vou diminuir esse aqui que está indo muito longe, eu vou jogar ele mais ou menos aqui. Deixa eu subir. Foi, ó, subir no lift aqui, ó, para ficar um pouco mais claro aqui. Acho que foi, hein?
Foi. Tá legal, tá interessante. A gente já vai trabalhar. Deixa eu aumentar um pouco aqui essa saturação do skin. Beleza. Agora a gente vai fazer o nosso grading, tá? Deixa eu cancelar aqui. Calma. A gente vai fazer o nosso grading. Como é que eu vou fazer esse grading? Vou fazer da forma mais simples do mundo. Eu posso jogar o offset para cá e fazer piriri e pororó, mas eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar o meu highlight, que já tá ali, né, quente, vou deixar ele um pouco mais quente, levemente. E no lift eu vou jogar todo ele, o contrário do highlight. E eu posso, né, maneirar muito, posso jogar um pouquinho, até ficar bem marcado, não tem problema, tá bom? Highlight um pouquinho para cá. No adjust, eu vou vir aqui no log e vou fazer o contrário. No lift eu joguei para cá, no shadow eu vou jogar para cima. Olha lá. Isso vai tirar um pouco daquele azulado e vai deixar ele com essa cor, assim, que é interessante, pelo menos eu acho mais interessante. E aqui no highlight eu vou jogar o contrário para tirar um pouco do amarelo que está aqui. Eu quero que esse amarelo ele fique mais aqui e menos aqui, nesse highlight, porque o highlight normalmente ele é mais esbranquiçado mesmo, tá? Claro que ele não vai deixar de ser amarelo, mas ele vai deixar de ser esbranquiçado. E agora o glow. Vou catar o glow aqui, joguei. Vou zerar aqui o Shine Threshold e o Spread. E depois eu vou trocar aqui de Edge para Soft Light, tá? Aqui no Composite Type. Agora eu vou ir descendo ele e ele vai tirar, ó, aqui eu consigo adicionar contraste usando a luz, tá? Então, ó, vou subir um pouquinho aqui. Achei que essa parte aqui tá muito enterrada. Agora sim eu vou usar o Global Adjust. Por quê? Porque eu não quero mexer nessa parte. Porque se eu mexer aqui, ó, eu vou desandar todo o resto que eu fiz. Então eu já quero mexer daqui para frente. Então eu vou vir aqui. Eu posso vir no Shadow mesmo, tá? Porque eu só quero que essa parte ali, essa partezinha aqui suba. Então eu vou subir aqui, ó, para eu conseguir ver os detalhes ali, entendeu? Mas eu quero deixar um pouco mais enterrado, não tem problema. Foi. Opa, foi muito, né? Aqui. Deixa eu ver, vamos lá. Acho que tá legal. Bora passar agora para cá. Eu posso copiar esse daqui. Vou jogar aqui. Se eu precisar fazer um global, vou deixar aqui marcado global adjust. Se eu precisar dele, eu já uso. Caso contrário, eu só deixo ele aí. Esse aqui vai ser o color. Vou copiar esse outro aqui. Vai ser o adjust. E aqui vai ser o glow. Tá. Então, selecionei todos eles antes e depois. Tá muito próximo. É claro, a pele dela tá com muito mais saturação. Para isso eu preciso vir aqui e aumentar a saturação desse aqui também, para ficar mais próximo. Tá? Tá parecido assim, com luz e tudo. E agora eu vou precisar fazer isso daqui aqui também, né? Então, a mesma coisa, Global Adjust. Se eu precisar, eu baixo a luminosidade aqui. Esse Global Adjust é assim, depois que você fez tudo aqui, eu preciso fazer uma leve modificação porque sobrou muito, ou ficou com muita luz. Isso é claro no final, tá? Eu não vou, assim que eu terminei de fazer aqui o Sky, vou começar a mexer no Global Adjust. Eu vou fazer o meu color. Ficou muito claro. Começa a diminuir aqui no global, entendeu? Porque assim eu afeto só o meu color grading e não o meu color correction. Aqui, mesma coisa. Pá, copiar, colar. E o glow. Então, antes e depois. Ficou até meio esverdeadinho e tal. Olha que interessante. Olha como tá batendo. Poderia estar melhor se a direção de arte estivesse melhor. Eu acho que está meio estourado aqui. Ficou meio estranho. Eu posso tirar um pouco do contraste, né? Vir aqui e tirar um pouco do contraste. Vou deixar mais leve, né? Tirei um pouco do contraste. Aqui no Global Adjust, tá? Deixar um pouco mais leve. Eu posso até vir aqui, ó, depois que eu tirei um pouco do contraste, no offset, e deitar ele um pouco mais. Não tem problema. Legal. Aqui, claro que eu vou precisar subir o gain. Eu vou vir aqui no highlight. Deixa eu ver se eu consigo subir só essa parte. Consigo. Aqui. Antes. Diminuir um pouquinho, até, enfim, ganhar um pouco mais de detalhe aqui nas baixas. Mesma coisa
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não, aqui a gente acho que já fez até, né? Deixa eu tirar um pouco do contraste para ver como é que vai ficar. Só um pouquinho, acho que foi, hein? Aqui e aqui, tá? Poderia colocar outros efeitos aqui, mas não vai ser necessário. Acho que aqui tá legal, tá? Então é assim que a gente faz o color matching, né? Só revisando. Aqui eu fiz a luminosidade e detalhe, ou desculpa, aqui eu fiz as primárias, né, que tem a luminosidade, o HDR, que também faz parte da luminosidade, os blacks, o white balance. Trabalhei o céu, porque o céu estava apagado, então se na sua imagem o céu não está apagado, você não precisa mexer, a não ser que você queira deixar ele apagado. Não fiz o ajuste global, porque não precisou nesse caso, tá? E aqui eu fiz o meu color, simples assim, entendeu? Primárias, secundária, color grading, tá? Claro que a gente está fazendo aqui algo muito simples, tem como a gente deixar isso muito mais complicado, muito mais complexo, né? Só que vai depender de cada projeto, vai depender de várias coisas, tá? Bora mantendo no simples primeiro, e depois a gente vai, conforme a gente vai pegando embalo, a gente vai aumentando a dificuldade, tá bom? Então aqui, primárias, secundárias, fiz um Glow Adjust, Color Grading, entendeu? Parecido, né? Ambos estão assim, próximos. Eu poderia deixar esse aqui mais verde, mas eu acho que pode dar uma estragada, né? Aqui no Global Adjust eu posso tirar um pouco da saturação se eu acho que está muito saturado, mas não é o meu caso, eu acho que assim tá legal, mas você pode tirar também. E aqui também, enfim. Aqui eu acho que eu vou aumentar um pouco a saturação. Vou aumentar um pouquinho aqui. Tá, vamos lá. Opa, foi demais. Vamos para um 65, né? Aumentei um pouco da saturação, vamos ver, olha lá. Até que tá batendo. E é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa um like aqui, deixa aqui nos comentários se você quer um vídeo diferente desse. Diferente desse é óbvio que você vai querer, mas se você quer um vídeo relacionado a color grade, edição, efeitos visuais, você pode deixar aqui. Que eu vou ler nos comentários e vou fazendo um vídeo baseado naquilo que vocês estão precisando aprender, tá? Caso você não seja inscrito, se inscreve, ativa o sininho, enfim, você já sabe como é que funciona o YouTube, tá bom? Me segue nas redes sociais, vai estar aqui o Instagram, aqui embaixo, então também você pode me seguir nas redes sociais, estou postando coisa lá sempre, tá? Qualquer dúvida, sugestão, feedback, já sabe, manda uma mensagem para mim. Beijo e tchau!